João, no capítulo 6, ele narra um discurso duro de Jesus com a multidão. Porque aquela multidão entrou no barco e foram até Cafarnaum procurar Jesus, mas não pelos sinais, mas porque ele multiplicou os pães e os peixes. Eles procuraram Jesus pelo pão material, pelo pão terreno. E Jesus começa ali um discurso com a multidão, dizendo: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, e quem come nunca mais terá fome, e quem bebe de mim nunca mais terá sede. Jesus estava se referindo à vida espiritual, à prática da palavra, aos ensinamentos que ele trazia para as pessoas praticarem, para não ter mais fome de Deus, para não ter mais sede, porque Jesus iria saciar a sua fome e a sua sede. Só que a multidão não entendeu, começaram a murmurar. E aqui no versículo 60 registra que muitos discípulos deixaram Jesus. Portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isto, disseram: duro é esta declaração, quem poderá compreendê-la? Né? E no 66, fala assim, no versículo 66, daquele momento em diante, daquele momento que Jesus fala que ele é o pão, que ele é o sangue que tem que beber, o pão que tem que comer para ter vida em si mesmo. As pessoas se escandalizaram. E no versículo 66 fala: daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele, com Jesus. Porque Jesus tinha os 12 discípulos, que ele foi escolhido, né, por Cristo. Só que muitas pessoas seguiam a Jesus. Onde Jesus estava, as pessoas também estavam e seguiam e gostavam de ouvir as palavras de Jesus e queria se alimentar de ser curado por Jesus. Mas depois que Jesus fala aquelas palavras que ele é o pão e que era necessário as pessoas comerem dele, ou seja, participarem, aprenderem da sua palavra, eles começaram a se afastar de Jesus. Começaram a se afastar. E tem um versículo aqui que eu amo na Bíblia, porque foi a âncora da minha alma por muitos e muitos anos. Foi a âncora. Na verdade, até hoje é. Até hoje. Esse versículo, no 67, Jesus fala assim: então Jesus interpelou os 12, perguntou aos 12: vós também desejais ir embora? Porque a multidão começou a deixar Jesus. Alguns discípulos que andavam com Jesus, não os 12 escolhidos, mas os outros que andavam, que seguiam Jesus, começou a deixá-lo, começou a abandonar. E Jesus olhou para os 12 e falou: por acaso vocês querem ir embora? E a resposta de Pedro foi fantástica. Ele falou assim no versículo 68. Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa palavra de Pedro, durante toda a minha vida, diante de fracassos, diante de situações difíceis, diante de desânimo, essa palavra que Pedro falou foi a âncora da minha alma em Cristo. Foi a âncora. Senhor, para onde iremos? Jesus falou: vocês querem ir embora? A multidão está indo embora, porque achou o meu discurso duro. Vocês também querem ir? E Pedro falou: para onde iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Ou seja, ele estava dizendo: só tu é o caminho, só tu é a verdade, só tu a vida. Então, a que Deus nós iremos servir? A que Senhor nós iremos adorar, nós iremos servir? Por que caminho nós iremos trilhar, se só tu é o caminho? Como Jesus falou lá na frente: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Pedro entendeu essa palavra. Ele falou: para onde iremos? Só tu tem a palavra de vida eterna. E nós temos crido que que tu é o Filho do Deus vivo, que tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por muito tempo, muitas vezes, pensamos em desanimar. Muitas vezes vem as circunstâncias na nossa vida, pensamos em parar, pensamos em retroceder, pensamos em fazer igual aquela multidão fez,
se afastar de Jesus, porque a palavra é dura, porque a palavra nos convida para o arrependimento, porque a palavra nos convida para uma mudança de vida, de atitude, de mentalidade. Mas aí a gente lembra das palavras de Pedro: para onde iremos? Para quem iremos? Só tu é o caminho. Só tu, Jesus, é que nos conduz para a vida eterna, é que nos leva ao Pai, ao Criador. Só tu é que nos conecta ao Criador. Que essa palavra venha estar nos nossos corações, sabendo que não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida, a não ser Jesus Cristo. Graça e paz para todos.